Papai, bem-vindo ao seu novo lar, disse meu filho Carlos, estacionando na porta do asilo. Eles vão cuidar de você melhor do que eu. Peguei minha bolsa em silêncio e entrei. Ele só não esperava receber uma intimação dias depois. Meu nome é João Ferreira, tenho 82 anos e essa é uma história que preciso contar. Nasci em Ribeirão Preto, vim para São Paulo ainda jovem em busca de uma vida melhor. Trabalhei 40 anos como eletricista, comecei como ajudante aos 16 e me tornei um dos mais respeitados da região. Construí uma clientela fiel, juntei dinheiro centavo por centavo, comprei minha casa própria e ainda consegui um apartamentinho para alugar. Sempre pensei que estava deixando um futuro seguro para meu filho. Como eu estava enganado. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e comentar a cidade de onde você está nos assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui, e talvez a minha te ajude a entender que idade não é sinônimo de fraqueza. Quando Carlos parou o carro naquela manhã de terça-feira, eu sabia que algo estava diferente. Nos últimos meses, ele tinha começado a aparecer mais em casa. Sempre foi um filho, digamos, complicado. Aos 40 anos nunca conseguiu se estabilizar em emprego nenhum. Vivia de bicos, sempre com alguma desculpa na ponta da língua, sempre precisando de um dinheirinho emprestado. Minha falecida esposa, Deus a tenha, sempre dizia que eu era muito bonzinho com ele. João, você vai ver. Esse menino só vai aprender quando a vida ensinar. Ela morreu há 5 anos sem ver como estava certa. Depois que fiquei viúvo, Carlos começou a me visitar com mais frequência. Eu até achei bonito no começo, pensei que a morte da mãe tinha amadurecido ele. Mas logo percebi que as visitas sempre terminavam da mesma forma. Ele olhando as contas em cima da mesa, perguntando se eu precisava de ajuda com o banco, sugerindo que era perigoso um homem da minha idade morar sozinho. Pai, o senhor não acha que seria melhor ter alguém para cuidar do senhor? Eu sempre respondia que estava bem, que ainda dirigia, ainda cuidava da casa, ainda recebia meus clientes antigos quando algum precisava de um reparo rápido. Mas Carlos foi ficando mais insistente. Começou a trazer folhetos de residenciais para a terceira idade, como ele gostava de falar. Dizia que eram lugares modernos, com atividades, enfermeiros, médicos. Pai, é por segurança. E se o senhor passar mal à noite? E se cair no banheiro? Eu não conseguiria me perdoar se algo acontecesse. No fundo, eu sabia que não era preocupação genuína. Quando você trabalha 40 anos lendo as pessoas através dos seus problemas elétricos, visitando suas casas, conversando na cozinha enquanto troca um chuveiro, você aprende a enxergar além das palavras bonitas. O dia que ele chegou com os papéis já prontos, foi quando entendi que não havia mais conversa. Pai, eu já resolvi tudo. O senhor vai ser muito bem cuidado no Vila Esperança. Já paguei a primeira mensalidade, já conversei com a diretora, é só o senhor assinar aqui e fazer as malas. Eu olhei para aqueles papéis e vi uma coisa que ele não sabia que eu tinha visto. Meu nome também estava em outros documentos embaixo. Procuração, transferência de conta. Carlos achava que eu era um velho tonto, mas 40 anos mexendo com fios elétricos te ensina a prestar atenção nos detalhes. Assinei os papéis do asilo, mas não assinei os outros. Filho, esses outros papéis aqui, o que são? Ele ficou nervoso, guardou rapidinho. Ah, isso é só burocracia, pai. O senhor não precisa se preocupar com isso agora. Eu sorri e não falei mais nada. Sempre fui um homem de poucas palavras, mas de olhos bem abertos. E naquele momento, meus olhos viram tudo o que eu precisava ver. No caminho para o asilo, Carlos foi falando sobre como eu ia ser feliz lá, como ia fazer novos amigos, como ia ter atividades todos os dias. Eu escutava em silêncio, olhando pela janela, vendo minha vida passar do lado de fora. Quando chegamos na frente daquele prédio velho, com uma placa desbotada escrito Vila Esperança, eu soube que minha verdadeira luta estava apenas começando. O cheiro de desinfetante misturado com algo que eu não conseguia identificar me atingiu assim que pisei no saguão do Vila Esperança. Uma senhora magra, de óculos grossos, se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhor João, seja bem-vindo.
Eu sou Dona Rosa, a assistente social. Seu filho já nos contou tudo sobre sua situação. Carlos acenou rapidinho para mim. Murmurou algo sobre resolver uns papéis importantes e saiu pela porta como quem está fugindo de alguma coisa. Eu fiquei ali parado, com minha bolsa de couro gasta na mão, observando tudo. Dona Rosa me levou para conhecer meu quarto. Um cubículo pequeno com 2 camas, um guarda-roupa dividido ao meio e uma janela que dava para um pátio interno sem muito verde. O senhor vai dividir com seu Antônio, um senhor muito educado. Ele está na fisioterapia agora. Enquanto ela falava, meus olhos já estavam fazendo o que sempre fiz na casa dos clientes, analisando. A tomada solta na parede, a lâmpada queimada do banheiro, o barulho estranho vindo do ar-condicionado velho. 40 anos como eletricista te ensinam que quando as coisas básicas estão mal cuidadas, é sinal de que o resto também está. Seu filho deixou bem claro que o senhor tem uns pequenos problemas de memória, disse Dona Rosa, folheando uma pasta. Mas não se preocupe, aqui a gente tem experiência com isso. Eu a olhei direto nos olhos. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta? Que tipo de problemas meu filho disse que eu tenho? Ela pareceu um pouco desconcertada. Bem, ele mencionou alguns episódios de confusão, esquecimento de tomar remédios, dificuldade para cozinhar. Eu balancei a cabeça devagar. Interessante. Carlos tinha criado uma versão de mim que nem eu mesmo conhecia. O primeiro almoço foi revelador. Me sentei numa mesa com outros 3 senhores. Seu Manuel, que tinha sido bancário, seu Roberto, ex-professor, e seu Antônio, meu companheiro de quarto, que descobri ter sido contador. Todos eles tinham histórias parecidas. Filhos que apareceram de repente muito preocupados com a segurança dos pais, papéis para assinar, promessas de visitas regulares que nunca aconteceram. Meu filho disse que ia vir todo domingo. Contou seu Manuel, mexendo a comida sem vontade. Faz 2 meses que estou aqui. Ele apareceu 3 vezes. Durante a tarde, uma enfermeira jovem chamada Márcia veio aplicar meus medicamentos. Senhor João, seu filho deixou essa lista dos remédios que o senhor toma. Eu olhei para a receita. Remédio para a pressão que eu nunca tomei. Calmante para a ansiedade que eu nunca tive. Medicação para diabetes que eu não tenho. Márcia, posso conversar com você em particular? Ela me olhou com certa desconfiança, mas concordou. Filha, eu não tomo nenhum desses remédios. Minha pressão sempre foi normal. Nunca tive diabetes. E ansiedade? Bem, aos 82 anos você aprende que a vida é curta demais para ficar ansioso com bobagem. Márcia ficou confusa. Mas seu filho foi muito específico sobre sua condição de saúde. Márcia, eu disse calmamente. Você conhece meu filho há quanto tempo? Desde ontem, quando ele trouxe o senhor. E você me conhece há quanto tempo? Algumas horas. Então me responde uma coisa. Quem você acha que conhece melhor minha saúde? Ele ou eu? Ela ficou em silêncio por um momento. Vou conversar com o Dr. Henrique sobre isso, disse ela, guardando os remédios. Naquela noite, deitado na cama ao lado de seu Antônio, escutei histórias que me fizeram entender que eu não era o único ali dentro. Seu Antônio me contou que tinha uma casa no Jardim Paulista, uma poupança considerável, e que de uma hora para outra sua filha decidiu que ele não conseguia mais cuidar de si mesmo. João, sabe o que mais dói? É que eles acham que a gente é burro, que só porque tem 80 anos não entende mais nada. Eu fiquei olhando para o teto, ouvindo a chuva bater na janela. Antônio, posso te fazer uma pergunta? Você assinou alguma procuração para sua filha? Ele suspirou fundo. Assinei. Na época pensei que era só para emergências. Na manhã seguinte, durante o café, observei mais detalhes. A comida chegava morna. Alguns funcionários tratavam os idosos como se fossem crianças, gritando desnecessariamente, e percebi que havia 2 classes de tratamento ali dentro. Os que tinham família presente e cobrante e os que tinham sido simplesmente depositados. Eu claramente estava no segundo grupo, mas havia algo que Carlos não sabia sobre mim. 40 anos trabalhando em casas diferentes te ensinam a observar, escutar e, principalmente, a ganhar a confiança das pessoas certas. Quando Márcia passou para distribuir os medicamentos novamente, eu a chamei. Márcia, você tem filhos? Tenho, senhor João. 2 pequenos. E se um dia, quando você estiver velha,
eles te trouxessem para um lugar assim dizendo que é para seu bem? Como você gostaria de ser tratada? Ela parou o que estava fazendo e me olhou. Com respeito, Sr. João. Com dignidade. Então me trata assim. Não como se eu fosse um problema que alguém quis resolver depositando aqui. Naquele momento, eu vi algo no olho da Márcia que me deu esperança. Não era pena. Era reconhecimento. Ela tinha entendido que eu não era apenas mais um velho confuso largado pela família. Eu era um homem com história, com dignidade, com lucidez. E, principalmente, eu era um homem que não ia aceitar calado ser tratado como um estorvo. Carlos achava que tinha me colocado numa prateleira, longe dos seus planos. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de me dar o tempo e o lugar perfeito para planejar minha resposta. Enquanto eu tomava meu café morno naquela manhã, olhando pela janela suja do refeitório, uma certeza crescia dentro de mim. Meu filho tinha subestimado o homem errado. A primeira semana no Vila Esperança me ensinou mais sobre meu filho do que 40 anos de convivência. Carlos não apareceu nenhuma vez para ver como eu estava me adaptando. Nem telefonou. Era como se tivesse me entregado numa loja e esquecido que eu existia. Mas eu não estava parado. Desde o primeiro dia, comecei a fazer o que sempre fiz quando chegava numa instalação elétrica nova. Mapear tudo. Entender como as coisas funcionavam. Descobrir onde estavam os problemas. O Dr. Henrique apareceu na quinta-feira para minha primeira consulta médica. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, que me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhor João, vou fazer uma avaliação geral. Sua família mencionou algumas preocupações sobre sua saúde. Ele abriu uma pasta e começou a ler. Vejo aqui que o senhor tem histórico de confusão mental, episódios de agressividade, dificuldade para tomar medicamentos. Deixei ele terminar de ler toda a lista que Carlos tinha inventado sobre mim. Doutor, disse eu com a calma que aprendi em décadas lidando com clientes difíceis. Posso fazer algumas perguntas antes do senhor começar o exame? Ele pareceu surpreso, mas concordou. O senhor já conversou pessoalmente comigo antes de hoje? Não, senhor João. E tudo que o senhor sabe sobre minha condição veio do meu filho? Exato. Então me permita apresentar uma versão diferente da história. Durante os próximos 15 minutos, contei ao doutor Henrique sobre minha vida, meu trabalho, minhas atividades, até o dia que fui internado. Falei sobre os remédios que nunca tomei, sobre a independência que sempre mantive, sobre os clientes que ainda me procuravam para pequenos reparos. Dr. Henrique me examinou com atenção. Testou meus reflexos, minha memória, minha coordenação. Fez perguntas sobre datas, nomes, acontecimentos recentes. Quando terminou, ficou um tempo em silêncio, anotando coisas na minha ficha. Senhor João, vou ser direto com o senhor. Seus exames não condizem com o relatório que recebi. Sua pressão está normal. Seu raciocínio está lúcido. Sua memória está perfeita para sua idade. Ele fechou a pasta. Posso perguntar como o senhor se sente em relação a estar aqui? Doutor, o senhor tem pais? Perguntei. Tenho. Meu pai tem 78 anos. Ainda dirige. Ainda cuida do jardim da casa. E se alguém aparecesse amanhã dizendo que seu pai precisa ser internado, o senhor acreditaria sem investigar? Dr. Henrique me olhou por um longo momento. Entendo seu ponto, senhor João. Vou reavaliar seu caso com mais cuidado. Naquela tarde, durante a atividade recreativa, uma sessão de bingo que mais parecia tratamento para crianças, conheci Dona Aparecida, de 89 anos. Uma senhora lúcida, que tinha sido professora por 50 anos, e que estava ali por insistência da neta. João, você reparou que eles nos tratam como se fôssemos todos dementes? Disse ela, sentando ao meu lado. Repare bem, eles falam alto demais, usam palavras simples demais, sorriem demais. É como se a idade automaticamente nos tivesse transformado em pessoas incapazes. Dona Aparecida tinha razão. Observando melhor, percebi que havia um protocolo não escrito ali. Todos os idosos eram tratados da mesma forma, independentemente de sua real condição mental. Era mais fácil para os funcionários ter um padrão único de atendimento do que avaliar cada caso individualmente. Aparecida, posso te fazer uma pergunta? Sua neta te visita? Ela riu amargo. Uma vez por mês, se muito. Vem aqui, fica 15 minutos perguntando se estou tomando os remédios, se estou comendo bem, e vai embora com a consciência limpa. Ela vende imóveis, sabia? Tem uma imobiliária próspera.
Fanny, como ela nunca tem tempo para a avó, mas sempre tem tempo para os clientes. Durante o jantar, sentei com seu Manuel, o ex-bancário. Ele estava quieto, mexendo a comida no prato. Manuel, posso perguntar uma coisa? Quando você trabalhava no banco, lidava com conta de pessoas da nossa idade? Ele levantou os olhos. Claro, João. Era gerente por 20 anos. E como funcionava quando alguém queria acessar a conta de um pai ou parente idoso? Seu Manuel parou de comer. Precisava de procuração registrada em cartório, documento de identidade e, dependendo do valor, ainda precisava da presença do titular. Eu assenti. E se o titular contestasse a procuração? Aí complicava. O banco tinha que investigar, às vezes até bloqueava a conta até esclarecer a situação. Essa conversa me deu uma ideia. No outro dia, pedi para falar com Dona Rosa, a assistente social. Dona Rosa, preciso resolver algumas questões bancárias. Posso usar o telefone? Ela me olhou com desconfiança. Senhor João, seu filho orientou que todas as questões financeiras agora passam por ele. Dona Rosa, eu não perguntei se meu filho autorizou. Eu perguntei se posso usar o telefone. Eu sou menor de idade? Sou incapaz? Tenho alguma interdição judicial? Ela ficou sem graça. Não, senhor João. Mas é política da instituição. Política da instituição ou orientação do meu filho. Ela não soube responder. Mais tarde, durante o horário de visitas, observei as famílias que vinham ver seus parentes. Havia dois tipos claramente distintos. Famílias que vinham por amor e famílias que vinham por obrigação. As primeiras ficavam horas, conversavam, traziam coisas de casa, participavam das atividades. As segundas ficavam meia hora, perguntavam coisas básicas para os funcionários e iam embora rapidamente. Eu me enquadrava numa terceira categoria, os esquecidos. Márcia passou para distribuir os medicamentos da noite. Quando chegou até mim, ela hesitou. Senhor João, conversei com o Dr. Henrique sobre seus remédios. E aí? Ele disse que não vê necessidade do senhor tomar a maioria desses medicamentos, especialmente os calmantes. Eu sorri. Márcia, posso te contar algo? Nos 40 anos que trabalhei como eletricista, aprendi uma coisa importante. Quando você encontra um fio que não deveria estar lá, você não força a ligação. Você investiga por que ele está lá. Ela me olhou curiosa. E que fio é esse no seu caso? Todos esses remédios que eu nunca precisei, essa internação que eu nunca pedi, essa incapacidade que eu nunca demonstrei. Alguém está forçando ligações que não deveriam existir. Naquela noite, conversei longamente com seu Antônio sobre nossa situação. Antônio, você reparou que nossos filhos seguiram o mesmo roteiro? Primeiro, vieram com a preocupação falsa. Depois, trouxeram os papéis prontos. Terceiro, nos depositaram aqui e desapareceram. Seu Antônio suspirou. João, você acha que isso é planejado? Acho que existem pessoas que ensinam esse roteiro, sim. E acho que nossos filhos não inventaram isso sozinhos. No final daquela segunda semana, eu tinha um quadro claro da situação. Carlos não tinha me internado por preocupação com minha saúde. Ele tinha me tirado de perto da minha casa, das minhas contas, dos meus documentos. Me colocou num lugar onde eu seria tratado como incapaz, onde minhas palavras teriam menos credibilidade, onde eu ficaria isolado de qualquer pessoa que pudesse me ajudar. Era um plano inteligente, devo admitir. Só tinha um problema. Ele subestimou quem era o homem que estava internando. Enquanto eu deitava naquela cama desconfortável, ouvindo os roncos de seu Antônio, comecei a elaborar minha própria estratégia. Carlos achava que tinha me neutralizado. Na verdade, ele tinha me dado exatamente o que eu precisava. Tempo para pensar, ambiente para observar e motivação para agir. A diferença entre nós era simples. Ele estava subestimando um homem de 82 anos. Eu estava subestimando um homem de 40 anos que nunca trabalhou sério na vida e que muito em breve descobriria que mexer com quem tem experiência de vida pode sair muito caro. Na terceira semana, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre o Vila Esperança. Era uma terça-feira chuvosa, quando vi Márcia chorando no corredor, tentando se esconder atrás do carrinho de medicamentos. Me aproximei devagar. Márcia, está tudo bem? Ela tentou disfarçar e enxugou os olhos rapidamente. Ah, senhor João, não é nada não. Só um dia difícil. Mas eu não era bobo.
40 anos entrando na casa das pessoas te ensina a reconhecer quando alguém está sofrendo de verdade. Filha, senta aqui comigo um pouco. Puxei 2 cadeiras no corredor vazio. Sabe, quando eu trabalhava como eletricista, às vezes chegava numa casa e a dona estava chorando porque a conta de luz tinha vindo alta demais. Outras vezes era porque o marido tinha perdido o emprego e ela não sabia como ia pagar o conserto do chuveiro. Aprendi que às vezes as pessoas só precisam de alguém para escutar. Márcia me olhou com aqueles olhos vermelhos e desabou. Senhor João, eu não aguento mais ver como vocês são tratados aqui dentro. Ela começou a contar coisas que me fizeram entender a dimensão real do problema. A administração cobra das famílias como se fosse um hotel 5 estrelas, mas corta custos em tudo. A comida é de 5ª categoria. Tem paciente que fica dias sem banho porque não tem funcionário suficiente. Os remédios às vezes chegam vencidos. Márcia olhou para os lados, verificando se ninguém estava ouvindo. E tem família que interna os pais aqui só para se livrar deles, senhor João. Eles sabem que a qualidade é ruim, mas é mais barato que contratar cuidador em casa. Márcia, perguntei calmamente, e quando vocês percebem que um idoso foi internado sem necessidade real? Ela suspirou fundo. Oficialmente, a gente deveria reportar para a assistência social. Na prática, ela fez uma pausa. Na prática, a direção prefere não fazer ondas. Cliente pagando é cliente satisfeito. Não importa como chegou aqui. Naquele momento, entendi que eu não estava apenas lutando contra meu filho. Estava lutando contra um sistema inteiro que lucrava com o abandono de pessoas como eu. Naquela tarde, durante a visita médica, Dr. Henrique trouxe uma novidade. Senhor João, preciso conversar com o senhor sobre uma situação delicada. Ele se sentou na minha frente com uma expressão séria. Recebi um telefonema do seu filho hoje. Ele quer autorização para aumentar sua medicação. Meu sangue gelou. Que tipo de medicação? Calmantes mais fortes, estabilizadores de humor. Ele disse que você tem apresentado comportamento agressivo, que tem questionado muito as regras da instituição. Olhei direto nos olhos do Dr. Henrique. Doutor, em algum momento o senhor me viu agressivo? Não, senhor João. Me viu questionando regras abusivas ou questionando regras razoáveis? Ele ficou pensativo. O senhor tem questionado procedimentos que realmente não fazem sentido para seu caso específico. Então me explica uma coisa. Por que meu filho, que não aparece aqui há 3 semanas, saberia sobre meu comportamento melhor que o senhor, que me examina toda semana? Dr. Henrique fechou a pasta. Senhor João, posso fazer uma pergunta pessoal? Qual era sua relação com seu filho antes de vir para cá? Respirei fundo. Era hora de ser completamente honesto. Doutor, meu filho tem 40 anos e nunca conseguiu se estabilizar na vida. Desde que a mãe dele morreu, ele começou a aparecer mais em casa, sempre interessado nas minhas finanças, sempre sugerindo que eu precisava de ajuda. Quando eu comecei a resistir às investidas dele, ele intensificou a pressão para me internar. Que tipo de investidas? Perguntou o médico. Ele queria que eu assinasse uma procuração geral, queria acesso à minha conta bancária, ficava insistindo para eu fazer testamento. Quando recusei, de repente eu virei um velho confuso que precisava ser internado. Dr. Henrique anotou tudo cuidadosamente. Senhor João, o senhor tem alguma documentação que comprove sua situação financeira? Tenho. Toda a minha documentação está na minha casa, que agora deve estar nas mãos do Carlos. Naquela noite, chamei Dona Aparecida, seu Manuel e seu Antônio para uma conversa reservada no jardim. Pessoal, preciso de um favor de vocês. Quero que cada um conte sua história completa. Como chegou aqui, que desculpas a família deu, que documentos assinaram. Durante 1 hora, escutei relatos que formavam um padrão assustador. Todos tinham filhos ou netos com problemas financeiros. Todos tinham patrimônio considerável. Todos foram convencidos a assinar papéis por segurança. E todos foram rapidamente internados depois que questionaram alguma decisão dos familiares. Gente, disse eu, vocês percebem que somos vítimas do mesmo golpe? Dona Aparecida balançou a cabeça. João, mas o que podemos fazer? Quem vai acreditar na palavra de 4 velhos internados num asilo? Aparecida, você foi professora por 50 anos. Manuel foi gerente de banco por 20. Antônio foi contador a vida inteira. Eu fui eletricista por 40 anos. Nós 4 juntos temos mais de 160 anos de experiência profissional. Somos velhos, mas não somos burros.
Na manhã seguinte, pedi para conversar em particular com Dona Rosa, a assistente social. Dona Rosa, preciso reportar uma situação. Acredito que fui internado aqui sob falsas alegações. Ela me olhou com aquele sorriso condescendente que eu já conhecia bem. Senhor João, sabemos que às vezes é difícil aceitar que precisamos de ajuda. Dona Rosa, interrompi firmemente. A senhora é assistente social formada ou é funcionária treinada para dar respostas prontas? Ela ficou desconcertada. Sou formada, senhor João. Então me trata como um caso a ser investigado, não como um velho resmungão. Expliquei para ela toda a situação. A pressão do Carlos, os documentos que ele tentou me fazer assinar, o histórico médico inventado, o desaparecimento dele depois da internação. Dona Rosa, pelo código de ética da sua profissão, a senhora não deveria investigar essas alegações? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Senhor João, vou conversar com a direção sobre seu caso. Quando ela saiu da sala, eu sabia que tinha plantado uma semente. Talvez não fosse suficiente. Talvez ela optasse pelo caminho mais fácil e ignorasse minhas preocupações. Mas eu tinha aprendido uma coisa importante naquelas 3 semanas. Não eram todos os funcionários que estavam apenas cumprindo o protocolo. Alguns ainda tinham consciência. E se eu conseguisse conquistar a confiança das pessoas certas, talvez tivesse uma chance de reverter a situação que Carlos achava que tinha resolvido definitivamente. Naquela noite, olhando pela janela do quarto, vendo a chuva cair no pátio mal iluminado, pensei na ironia da situação. Carlos tinha me colocado ali para me silenciar e me isolar. Sem saber, ele tinha me dado acesso a outras vítimas, profissionais que ainda tinham ética e tempo suficiente para entender exatamente o que ele estava fazendo. Meu filho sempre foi preguiçoso demais para planejar as coisas direito, e essa preguiça ia ser a ruína dele. A 4ª semana começou com uma surpresa que me fez entender que Carlos não estava apenas sendo negligente, ele estava sendo calculista. Era segunda-feira de manhã quando Márcia chegou com uma novidade que me deixou alerta. Senhor João, seu filho ligou ontem. Ele quer marcar uma reunião com a psicóloga da instituição. Perguntei qual era o motivo. Ele disse que está preocupado com alguns relatos que recebeu sobre seu comportamento. Aparentemente, alguns funcionários comentaram que o senhor anda questionando muito as coisas, fazendo perguntas sobre procedimentos. Ali estava a confirmação do que eu já suspeitava. Carlos tinha informantes dentro do asilo. Alguém estava reportando minhas atividades para ele. Márcia, posso perguntar quem são os funcionários que fizeram esses relatos? Ela pareceu constrangida. Senhor João, eu não posso... Márcia, não estou pedindo nomes. Estou perguntando se você foi uma das pessoas que relatou alguma coisa sobre mim para meu filho. Ela me olhou nos olhos. Não, senhor João. Eu nunca falei com seu filho sobre seu comportamento. Durante o café da manhã, observei os funcionários com outros olhos. Quem ali dentro poderia estar passando informações para Carlos? A funcionária da limpeza que sempre ficava por perto quando eu conversava com outros internos? O técnico de enfermagem que parecia interessado demais nas minhas conversas com o Dr. Henrique? Ou talvez a própria administração, que via qualquer questionamento como ameaça ao funcionamento da máquina? Naquela tarde, Dr. Henrique apareceu para nossa consulta semanal com uma expressão diferente. Senhor João, recebi instruções da direção para fazer uma avaliação psiquiátrica mais detalhada. Ele colocou alguns papéis sobre a mesa. Aparentemente, há preocupações sobre possível desenvolvimento de paranoia, comportamento contestador excessivo para a sua idade. Eu ri. Não pude evitar. Doutor, deixa eu entender. Quando um homem de 82 anos aceita tudo calado, ele é um bom paciente. Quando ele usa o cérebro que Deus lhe deu, ele é paranoico? Dr. Henrique suspirou. Senhor João, entre nós, concordo com o senhor, mas estou recebendo pressão de várias direções. Que tipo de pressão? Ele hesitou antes de responder. Seu filho mencionou a possibilidade de transferi-lo para uma instituição mais especializada em problemas mentais se não conseguirmos controlá-lo aqui. A ameaça estava clara. Se eu continuasse incomodando, seria transferido para um lugar onde seria muito mais difícil provar minha sanidade. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Doutor, posso fazer uma proposta? Me dê uma semana. Se em uma semana eu conseguir provar que estou sendo vítima de uma situação fraudulenta, o senhor me ajuda a sair daqui. Se eu não conseguir, aceito qualquer tratamento que acharem necessário. Dr. Henrique me olhou intrigado.
O que exatamente o senhor pretende fazer em uma semana? Provar que meu filho não me internou por preocupação médica. Ele me internou para ter acesso ao meu patrimônio. Naquela noite, reuni novamente meu grupo, Dona Aparecida, seu Manuel e seu Antônio. Pessoal, chegou a hora de pararmos de ser vítimas e começarmos a ser detetives. Expliquei a situação da ameaça de transferência e minha aposta com o Dr. Henrique. Cada um de vocês vai fazer uma tarefa específica. Aparecida, você foi professora, sabe lidar com pessoas. Quero que converse com todos os funcionários que você confia e descubra quem está passando informações para as nossas famílias. Manuel, você entende de sistema bancário. Preciso que me ajude a entender como posso verificar o que está acontecendo com minhas contas sem ter acesso físico a elas. Seu Manuel acenou. João, existem algumas possibilidades. Se você lembrar de dados específicos da conta, podemos tentar contato telefônico com o banco. Antônio, você é contador. Preciso que me ajude a organizar todas as informações que temos sobre nossos casos. Se realmente existe um padrão, você vai conseguir documentar isso de forma que qualquer autoridade entenda. Durante os próximos 2 dias, nosso grupo trabalhou como uma equipe de investigação. Dona Aparecida descobriu que havia sim um funcionário específico, um técnico de enfermagem chamado Rogério, que tinha contatos próximos com várias famílias. João, ele não trabalha apenas aqui. Tem um negócio paralelo prestando consultoria para famílias sobre como internar parentes idosos. A informação era ouro puro. Seu Manuel conseguiu, com a ajuda de Márcia, fazer uma ligação para meu banco. João, sua conta foi movimentada várias vezes nas últimas semanas. Transferências, saques, até assinatura de empréstimo. Meu sangue ferveu. Empréstimo? Pelo que consegui apurar, alguém com procuração em seu nome fez um empréstimo usando sua casa como garantia. Carlos não estava apenas gastando meu dinheiro. Ele estava me endividando. Seu Antônio organizou tudo numa pasta improvisada. João, olhando nossos 4 casos, o padrão é idêntico. Pressão psicológica, criação de histórico médico falso, internação rápida e, em seguida, movimentação financeira intensa. Ele me mostrou uma planilha que tinha feito à mão. Se apresentarmos isso para as autoridades certas, não tem como negar que existe um esquema sistemático. Na sexta-feira daquela semana, pedi uma reunião com Dona Rosa. Desta vez, não fui como um idoso confuso pedindo ajuda. Fui como um homem preparado apresentando evidências. Dona Rosa, descobri algumas informações que a senhora precisa saber. Coloquei na mesa dela toda a documentação que seu Antônio tinha organizado. Existe um funcionário desta instituição que está operando um esquema de facilitação de internações fraudulentas. Dona Rosa examinou os papéis em silêncio. Quando terminou de ler, ela me olhou com uma expressão completamente diferente. Senhor João, isso é muito sério. Se isso for verdade, é verdade, Dona Rosa. E a senhora sabe disso. A pergunta agora é, a senhora vai fazer parte da solução ou vai continuar fingindo que não vê? Ela ficou um longo tempo em silêncio. Senhor João, vou precisar reportar isso para autoridades externas. A direção não vai gostar. Dona Rosa, disse eu, levantando da cadeira, quando você se formou em serviço social, fez algum juramento? Fiz. Incluía proteger pessoas vulneráveis? Incluía. Então chegou a hora de honrar esse juramento, porque se a senhora não fizer nada, vai ser cúmplice de um crime que está acontecendo debaixo do seu nariz. Quando saí da sala dela, eu sabia que tinha vencido a primeira batalha. Dona Rosa ia agir. E quando as autoridades começassem a investigar o Vila Esperança, iam descobrir muito mais do que apenas meu caso. Carlos achava que tinha me neutralizado colocando-me ali dentro. Na verdade, ele tinha me colocado exatamente no lugar onde eu podia expor todo o esquema que ele e outros como ele estavam usando para roubar de pessoas idosas. A semana que Dr. Henrique me tinha dado estava terminando, e eu tinha cumprido minha parte do acordo. Na segunda-feira da 5ª semana, aconteceu algo que confirmou todas as minhas suspeitas sobre Carlos. Márcia chegou no meu quarto com uma expressão tensa. Senhor João, seu filho está aqui. Ele quer falar com a direção e depois com o senhor. Depois de quase 1 mês sumido, ele aparecia justamente quando eu estava mexendo com o esquema. Coincidência? Eu duvidava muito.
Meia hora depois, ouvi a voz dele no corredor conversando com alguém da administração. Meu pai sempre foi teimoso, mas agora está ficando agressivo, paranoico. Os funcionários me ligaram preocupados. Mentiras sobre mentiras. Esperei ele chegar no meu quarto. Quando entrou, veio com aquele sorriso falso que eu conhecia desde criança. Oi, pai. Como está se sentindo? Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse me abandonado ali por um mês inteiro. Estou bem, Carlos. Aliás, estava com saudades. Quase um mês sem notícias suas. Ele teve a cara de pau de parecer constrangido. Pai, o senhor sabe como é. Trabalho, correria. Mas vim assim que soube que o senhor anda meio agitado. Agitado. Interessante escolha de palavras. Carlos, posso perguntar quem te contou que estou agitado? Ah, alguns funcionários ligaram. Disseram que o senhor anda questionando muito, incomodando. Ali estava a confirmação de que ele tinha informantes. Resolvi testar o terreno. Carlos, como anda nossa casa? Ele ficou ligeiramente tenso. Está tudo bem, pai. Estou cuidando de tudo. E minhas contas no banco? Também estou resolvendo tudo. O senhor não precisa se preocupar com essas coisas. Respirei fundo. Era hora de mostrar que eu não era o velho tonto que ele imaginava. Carlos, você fez algum empréstimo em meu nome? A cor sumiu do rosto dele. Pai, não sei do que o senhor está falando. Carlos, senta aqui. Apontei para a cadeira ao lado da cama. Vou te contar uma história. 40 anos trabalhando como eletricista me ensinaram uma coisa importante. Quando você encontra um curto-circuito, não adianta trocar apenas o fusível. Você tem que descobrir onde está o problema no circuito inteiro. Ele me olhava sem entender aonde eu queria chegar. Filho, você acha que eu sou burro? Claro que não, pai. Então me explica por que você inventou um histórico médico falso para me internar aqui. Me explica por que você desapareceu durante um mês. Me explica por que você fez empréstimo usando minha casa como garantia. A cada palavra, Carlos ficava mais pálido. Pai, eu não sei o que andaram falando para o senhor, mas... Carlos, ninguém me falou nada. Eu descobri sozinho. Sabe por quê? Porque você me subestimou. Carlos tentou retomar o controle da situação. Pai, o senhor está vendo? É exatamente isso que me preocupa. Esse tipo de paranoia, essas acusações sem fundamento. Ele levantou da cadeira. Vou conversar com o médico sobre aumentar sua medicação. Foi aí que ele cometeu o erro fatal. Ao ameaçar me medicar para me calar, ele confirmou que tudo o que eu suspeitava era verdade. Carlos, antes de você sair, quero te apresentar algumas pessoas. Chamei Dona Aparecida, seu Manuel e seu Antônio para entrarem no quarto. Carlos, estes são meus amigos. Dona Aparecida foi professora por 50 anos, seu Manuel foi gerente de banco por 20, seu Antônio foi contador a vida toda. Carlos olhou para ele sem entender. Nós 4 decidimos investigar por que fomos parar aqui e descobrimos coisas muito interessantes. Seu Antônio abriu a pasta que tínhamos preparado. Jovem, seu pai não é o único que foi vítima desse esquema. Todos nós fomos internados sob alegações falsas. Todos tivemos movimentações bancárias suspeitas. Todos fomos isolados das nossas vidas financeiras. Carlos estava visivelmente nervoso agora. Olha, eu não sei que tipo de teoria vocês inventaram, mas... Carlos, interrompi. Não é teoria, é realidade documentada. Dona Aparecida se aproximou dele. Jovem, trabalhei 50 anos educando pessoas como você. Sei reconhecer quando alguém está mentindo. Ela apontou para os papéis. Tudo está aqui. O padrão, as datas, os procedimentos idênticos. Seu pai nos ajudou a descobrir que existe um funcionário aqui dentro, facilitando esse tipo de situação. Carlos olhou para a porta como se quisesse correr. Eu preciso ir embora. Tenho compromissos. Carlos, antes de você ir, tem uma coisa que preciso te contar. Ele parou na porta. Dona Rosa, a assistente social, já reportou o nosso caso para as autoridades competentes. E, doutor, Henrique está reavaliando minha situação médica com base nas evidências que apresentei. Carlos ficou branco. O que isso significa? Significa, meu filho, que você tem poucos dias para reverter tudo o que fez antes que isso vire um caso de polícia. Ele saiu do quarto sem se despedir. Pelos próximos 10 minutos, escutamos ele gritando no corredor com alguém da administração, exigindo que aumentassem minha medicação, que me transferissem para outro lugar, que fizessem alguma coisa para me controlar. Mas era tarde demais.
A investigação já tinha começado. Naquela tarde, Dr. Henrique apareceu com uma expressão satisfeita. Senhor João, recebi o relatório da assistente social. Também recebi uma ligação do Conselho Regional de Medicina perguntando sobre seu caso. Ele se sentou. Posso dizer oficialmente que sua internação não tem justificativa médica. O senhor está sendo vítima de internação compulsória sem fundamento. Doutor, o que acontece agora? Agora, senhor João, o senhor tem o direito legal de sair daqui imediatamente. E seu filho vai ter que explicar para as autoridades por que internou um homem lúcido contra sua vontade. Doutor, Henrique fechou minha ficha médica. Além disso, se comprovarem as movimentações financeiras que vocês documentaram, isso pode virar um caso criminal. Naquela noite, enquanto arrumava minhas poucas coisas para sair do Vila Esperança, pensei na ironia da situação. Carlos tinha me colocado ali para me silenciar e me controlar. Em vez disso, tinha me dado o tempo, o lugar e as pessoas certas para expor exatamente o que ele estava fazendo. Amanhã eu sairia dali. Mas Carlos teria que lidar com as consequências de ter mexido com o homem errado. Meu filho sempre achou que ser velho significava ser fraco. Estava prestes a descobrir que havia confundido idade com experiência. E experiência, quando bem usada, pode ser uma arma muito poderosa. Capítulo 7. Na manhã de terça-feira, enquanto eu terminava de arrumar minha bolsa para sair do Vila Esperança, Carlos apareceu novamente. Desta vez não veio sozinho. Trouxe um homem de terno que se apresentou como advogado. Pai, este é Dr. Maurício. Ele vai nos ajudar a resolver essa confusão toda. A palavra confusão me irritou profundamente. Como se 40 dias da minha vida jogados fora fossem apenas uma confusão. Dr. Maurício me cumprimentou com um sorriso profissional. Senhor João, entendo que há alguns mal-entendidos sobre sua situação aqui. Vim para esclarecer alguns pontos e talvez encontrarmos uma solução que seja boa para todos. Olhei para Carlos. Ele estava suando, mesmo com o ar-condicionado ligado. Que tipo de solução? Perguntei calmamente. Bem, seu filho está disposto a fazer alguns ajustes nos procedimentos. Talvez uma compensação financeira pela inconveniência. Ali estava a confirmação final. Carlos não tinha vindo para se desculpar ou explicar. Tinha vindo para tentar me comprar. Doutor Maurício, posso fazer uma pergunta? O senhor sabe exatamente o que seu cliente fez? O advogado hesitou. Tenho uma versão dos fatos, e senhor João. Que versão? Que houve um mal-entendido sobre sua necessidade de cuidados, que talvez a internação tenha sido precipitada. Chamei Dona Rosa para participar da conversa. Quando ela chegou, pedi para ela mostrar ao advogado toda a documentação que havíamos organizando. Doutor Maurício, este é o relatório oficial da assistente social desta instituição. Leia com atenção. Observei o rosto do advogado mudando conforme ele lia. Senhor Carlos, há algumas discrepâncias sérias entre o que o senhor me contou e o que está documentado aqui. Carlos tentou interferir. Pai, vamos resolver isso em família. Não precisa envolver mais pessoas. Carlos, disse eu levantando da cadeira. Família se resolve em casa, entre pessoas que se amam e se respeitam. Quando um filho interna o pai sob mentiras para roubar seus bens, isso não é questão de família, é questão de polícia. Dr. Maurício guardou os papéis. Senhor Carlos, preciso conversar com o senhor em particular. Eles saíram para o corredor. Através da porta entreaberta, consegui ouvir parte da conversa. Não me contou sobre movimentações financeiras. Isso muda completamente a natureza do caso. Posso representá-lo numa questão civil, mas se isso virar criminal, Carlos interrompia, explicando, justificando, mentindo. Quando voltaram, Dr. Maurício estava visivelmente constrangido. Senhor João, gostaria de me retirar deste caso. Acredito que seria melhor o senhor e seu filho resolverem essa questão através dos canais apropriados. Ele saiu rapidamente, deixando Carlos sozinho comigo pela primeira vez em mais de um mês. Pai, eu posso explicar tudo. Carlos, senta aqui e me escuta bem. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você tem 40 anos. Eu trabalhei 40 anos para construir o que tenho. 40 anos acordando às 5 da manhã, carregando escada, levando choque, suando debaixo de telha quente. Sabe por quê? Para deixar uma vida digna para você.
Carlos baixou a cabeça. Pai, eu estava com problemas financeiros. E quando você estava com problemas financeiros antes, o que eu fazia? Me ajudava. Exato. Sempre te ajudei. Sempre. Mas desta vez, em vez de vir conversar comigo como homem, você preferiu me tratar como um estorvo que precisava ser removido do caminho. Puxei uma cadeira para sentar na frente dele. Carlos, você sabe o que mais me doeu? Não foi você ter me colocado aqui. Foi você ter inventado que eu era doente mental. Foi você ter espalhado para os funcionários que eu era agressivo, paranoico. Você não apenas me roubou, Carlos. Você tentou destruir minha dignidade. Carlos começou a chorar. Lágrimas de desespero, não de arrependimento. Pai, eu vou devolver tudo. Vou cancelar o empréstimo. Vou transferir tudo de volta. Carlos, você acha que é só questão de dinheiro? Me levantei e fui até a janela. Você me fez passar 40 dias achando que estava perdendo a cabeça. 40 dias dormindo numa cama de hospital, tomando medicação que eu não precisava, sendo tratado como incapaz. Carlos, sabe qual é a diferença entre nós dois? Ele me olhou com os olhos vermelhos. Quando eu tinha sua idade, trabalhava para construir algo para minha família. Você, aos 40 anos, trabalha para destruir o que sua família construiu. Respirei fundo. E sabe o que é pior? Você não estava destruindo apenas meu patrimônio. Você estava destruindo a lembrança que eu tinha de você como meu filho. Naquele momento, o Dr. Henrique apareceu na porta. Senhor João, sua documentação de alta está pronta. O senhor pode sair quando quiser. Carlos se levantou rapidamente. Pai, onde o senhor vai ficar? A casa está... A casa está o quê, Carlos? Vendida? Hipotecada? Alugada? Ele não respondeu. Não se preocupa comigo. 40 anos como eletricista me ensinaram a sempre ter um plano B. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Carlos, você quis me tirar do caminho para facilitar seus planos. Conseguiu. Agora vai ter que lidar com as consequências dos seus atos sem a interferência do seu pai senil. Parei na porta e o encarei uma última vez. Ah, e Carlos, aquela intimação que você recebeu era só o começo. Saí do Vila Esperança naquela tarde com a certeza de que Carlos finalmente entenderia a diferença entre mexer com um homem fraco e mexer com um homem experiente. Durante 40 dias, ele achou que tinha me neutralizado. Na verdade, tinha me dado o tempo necessário para preparar uma resposta que ele nunca esqueceria. Enquanto o táxi me levava embora daquele lugar, olhei pelo retrovisor e vi Carlos parado na porta, falando desesperadamente no telefone. Provavelmente tentando encontrar outro advogado, ou talvez ligando para alguém que o ajudasse a reverter o estrago. Mas era tarde demais. A máquina da justiça já tinha sido acionada, e dessa vez ele teria que enfrentar as consequências sozinho. Meu filho tinha esquecido uma lição básica que eu aprendi em décadas de trabalho. Quando você mexe com a instalação elétrica sem saber o que está fazendo, mais cedo ou mais tarde, vai levar um choque. O táxi me deixou na porta da casa de seu Manuel, o ex-gerente bancário que conheci no asilo. Ele tinha saído do Vila Esperança alguns dias antes de mim, depois que sua filha, assustada com a investigação, resolveu levá-lo de volta para casa. Manuel me ofereceu um quarto na casa dele enquanto eu resolvia minha situação. João, depois de tudo que passamos juntos, somos mais que amigos. Somos irmãos de guerra. Na primeira manhã na casa do Manuel, recebi uma ligação que estava esperando há semanas. Era do gerente do banco onde eu mantinha minha conta há mais de 20 anos. Senhor João, recebemos uma notificação judicial sobre sua conta. Precisamos que o senhor compareça aqui para regularizar algumas movimentações que estão sendo questionadas pela Polícia Federal. Polícia Federal. As palavras soaram como música para meus ouvidos. Cheguei ao banco acompanhado de seu Manuel e fui recebido pelo gerente como se eu fosse um ressuscitado. Senhor João, que bom vê-lo. Ficamos preocupados quando seu filho apareceu aqui dizendo que o senhor estava internado com problemas mentais. O gerente me levou para sua sala particular. Para ser franco, algumas movimentações que ele fez nos últimos dias nos deixaram desconfiados. Que tipo de movimentações? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O gerente abriu minha pasta. Empréstimo de 80 mil usando sua casa como garantia, transferências frequentes para a conta dele, até tentativa de venda de suas aplicações. Meu sangue ferveu. Carlos tinha ido muito além do que eu imaginava. Senhor João,
Quando recebemos a notificação da Polícia Federal para bloquear todas as movimentações, já tinham sido retirados mais de 120 mil da sua conta. Seu Manuel me ajudou a entender toda a situação financeira. João, seu filho foi muito esperto no começo. Fez movimentações pequenas durante as primeiras semanas para não chamar atenção. Mas quando você começou a causar problemas no asilo, ele acelerou o processo. Foi a ganância que o entregou. Em menos de 2 semanas, Carlos tinha tentado drenar praticamente tudo que eu tinha juntado em 40 anos. Naquela tarde, recebi uma visita que não esperava. Era a delegada Marina, da Polícia Federal, responsável por investigar crimes contra idosos. Uma mulher de uns 45 anos, séria, que me cumprimentou com respeito. Senhor João, seu caso chamou nossa atenção porque não é isolado. Estamos investigando uma rede de pessoas que facilita esse tipo de situação. Que tipo de rede? Perguntei. Delegada Marina abriu uma pasta grossa. Advogados, funcionários de asilos, até médicos que fornecem laudos falsos para facilitar internações compulsórias. Seu caso nos levou a descobrir pelo menos 15 outras situações similares só na região metropolitana. Ela me mostrou fotos, documentos, um esquema complexo. Senhor João, o funcionário do asilo que vocês identificaram, Rogério, já tinha facilitado outras internações fraudulentas. E meu filho? Perguntei diretamente. Seu filho vai responder por apropriação indébita, cárcere privado de pessoa idosa e falsificação de documento médico. Dependendo do que mais descobrirmos na investigação, outras acusações podem ser adicionadas. A delegada fechou a pasta. Senhor João, o senhor tem certeza de que quer seguir com isso? É seu filho? Olhei direto nos olhos dela. Delegada, se meu filho tivesse vindo conversar comigo sobre seus problemas financeiros, eu teria ajudado ele como sempre fiz. Mas ele preferiu me tratar como um obstáculo que precisava ser removido. Ele não apenas me roubou, ele tentou me destruir como pessoa. Respirei fundo. Se eu não seguir com isso, quantos outros pais vão passar pelo que eu passei? 3 dias depois, Carlos apareceu na casa de seu Manuel. Estava desesperado, magro, com olheiras profundas. Pai, preciso conversar com o senhor. Seu Manuel me deixou sozinho com ele na sala. Pai, eu fiz besteira. Muita besteira. Mas posso consertar tudo. Carlos, você acha que é questão de consertar? Ele se jogou no sofá. Pai, a Polícia Federal está investigando tudo. Bloquearam todas as contas, podem até me prender. E você acha que eu deveria ter pena? Perguntei calmamente. Carlos começou a chorar novamente. Pai, eu estava desesperado. Devia dinheiro para pessoas perigosas. Estava sendo ameaçado. Carlos, e quando você estava sendo ameaçado, por que não veio falar comigo? Porque eu sabia que o senhor ia ficar decepcionado. Decepcionado? Carlos, eu fiquei era destruído. Me levantei e fui até a janela. Carlos, você sabe qual foi o dia mais triste da minha vida? Ele me olhou esperando a resposta. Foi quando eu percebi que meu filho era capaz de olhar nos meus olhos e me tratar como se eu fosse um lixo que precisava ser jogado fora. Voltei para perto dele. Carlos, você não me roubou apenas dinheiro. Você roubou minha dignidade, minha paz, minha saúde mental. Pai, me dá uma chance. Carlos, eu te dei 40 anos de chances. 40 anos te ajudando, te sustentando, acreditando que você ia mudar. Sentei na poltrona em frente a ele. Desta vez, você vai ter que enfrentar as consequências dos seus atos sozinho. Não é mais o papai que vai resolver tudo para você. Carlos ficou mais 10 minutos tentando me convencer, prometendo que ia mudar, que ia devolver tudo, que nunca mais faria algo assim. Quando ele saiu, eu sabia que era a última vez que conversaria com meu filho como pai. A partir daquele momento, Carlos seria apenas mais um réu num processo criminal onde eu era a vítima. Naquela noite, conversei com seu Manuel sobre meus sentimentos contraditórios. Manuel é estranho. Ao mesmo tempo que estou aliviado por ter descoberto tudo, estou triste por ter perdido meu filho. Seu Manuel, que havia passado por situação parecida com sua filha, me entendeu perfeitamente. João, você não perdeu seu filho. Você descobriu quem ele realmente era. E descobrir a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor que viver na mentira. Tinha razão. Durante 40 anos, eu havia sido pai de uma ilusão. Agora, finalmente, era um homem livre de uma ilusão.
2 semanas depois de sair do asilo, recebi uma ligação que mudaria definitivamente o rumo de toda essa história. Era da delegada Marina. Senhor João, preciso que o senhor venha aqui na delegacia. Descobrimos algo sobre seu caso que pode interessar muito ao senhor. Seu Manuel me acompanhou, como tinha feito em todos os compromissos desde que saí do Vila Esperança. Chegamos lá e a delegada nos recebeu com uma expressão que misturava satisfação profissional com indignação pessoal. Senhor João, lembra que eu disse que estávamos investigando uma rede? Ela colocou vários documentos sobre a mesa. Descobrimos que seu filho não agiu sozinho. Ele foi orientado por um grupo especializado em apropriar-se de bens de idosos através de internações forçadas. Meu sangue gelou. Carlos não era apenas um filho ingrato. Ele era parte de um esquema criminoso maior. A delegada me mostrou conversas de WhatsApp que tinham conseguido recuperar do celular de Carlos. Olhe aqui, Sr. João. Seu filho recebeu orientação passo a passo de como proceder. Ela apontou para as mensagens. Primeiro, criar um histórico de problemas mentais. Segundo, conseguir documentos médicos que justifiquem internação. Terceiro, obter procuração geral. Quarto, drenar as contas rapidamente. Cada etapa tinha sido planejada friamente. Quem estava orientando ele? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse saber a resposta. Doutor Maurício, o advogado que apareceu no asilo. A delegada mostrou mais documentos. Ele coordena uma rede com funcionários de várias instituições, médicos corruptos e até falsários que produzem laudos médicos. Seu caso nos levou a descobrir mais de 30 situações similares só este ano. Seu Manuel ficou indignado. Quer dizer que existe gente ganhando dinheiro ensinando filhos a roubar dos próprios pais? Infelizmente sim, respondeu a delegada. É um mercado em crescimento. Com o envelhecimento da população e o aumento de patrimônio dos idosos, surgiu essa modalidade criminosa. Ela me olhou diretamente. Senhor João, seu filho pagou 15 mil reais pelos serviços de consultoria dessa rede. A informação me atingiu como um soco no estômago. Carlos não apenas tinha me roubado por impulso ou desespero. Ele havia investido dinheiro, provavelmente emprestado de agiotas, para aprender como roubar de mim de forma eficiente. Delegada, isso significa que tudo foi premeditado? Completamente. As visitas mais frequentes nos últimos meses, a pressão para assinar documentos, até a escolha do Vila Esperança, tudo foi orientado por essa rede. Naquele momento, qualquer resquício de pena que eu pudesse sentir por Carlos desapareceu completamente. Uma coisa era um filho desesperado cometendo um erro por impulso. Outra coisa muito diferente era um filho que planejou friamente destruir a vida do próprio pai. E agora? Perguntei. Agora, Sr. João, seu caso virou a ponta do iceberg de uma investigação muito maior. Carlos será preso, assim como toda a rede. 2 horas depois, saímos da delegacia com a certeza de que a justiça seria feita de forma muito mais ampla do que eu imaginava. Carlos não seria apenas punido pelo que fez comigo. Seria punido por fazer parte de um esquema que destroçou dezenas de famílias. Seu Manuel ficou em silêncio durante todo o trajeto de volta. Quando chegamos em casa, ele finalmente falou: João, você percebe que se não tivesse reagido, nunca teríamos descoberto isso? Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era a dona Aparecida, a ex-professora do asilo. João, você viu o jornal hoje? Não tinha visto. Saiu uma matéria enorme sobre a prisão de uma quadrilha especializada em roubar idosos. Seu nome está citado como a pessoa que denunciou o esquema. Ela estava eufórica. João, você não apenas se salvou, você salvou dezenas de outros idosos que seriam vítimas dessa gente. No dia seguinte, jornalistas começaram a me procurar. Queriam entrevistas sobre como descobri o esquema, como tive coragem de denunciar o próprio filho, que conselho daria para outros idosos. A princípio, eu não queria falar com imprensa nenhuma, mas seu Manuel me convenceu. João, sua história pode ajudar outras pessoas a não passarem pelo que você passou. A primeira entrevista foi para um programa de rádio local. O apresentador me tratou com respeito, fez perguntas inteligentes, me deixou contar a história do meu jeito. Durante a entrevista, falei uma frase que não sabia que se tornaria marca registrada. Idade não é sinônimo de fraqueza. Às vezes, é sinônimo de experiência suficiente para não ser mais enganado. Nas semanas seguintes,
Recebi cartas de idosos do país inteiro. Alguns contando situações similares que estavam vivendo, outros agradecendo por ter tido coragem de denunciar, outros ainda pedindo conselhos sobre como se proteger de filhos interesseiros. Uma carta em particular me marcou. Era de uma senhora de 75 anos de Curitiba, que disse que minha história a ajudou a descobrir que o genro estava tentando aplicar o mesmo golpe nela. 2 meses após sair do asilo, eu tinha recuperado todo o meu dinheiro. Minha casa havia sido liberada do empréstimo fraudulento e Carlos estava preso aguardando julgamento junto com os outros membros da rede. Mais importante que isso, eu tinha recuperado minha dignidade e descoberto que, aos 82 anos, ainda podia fazer a diferença na vida de outras pessoas. O que começou como uma tentativa do meu filho de me silenciar, acabou se transformando na minha maior vitória. Carlos queria me tirar do caminho. Em vez disso, me colocou exatamente onde eu precisava estar para expor a verdade e ajudar outras pessoas. Às vezes, a vida tem dessas ironias. E nesse caso, foi uma ironia que fez toda a diferença. 6 meses depois de sair do Vila Esperança, minha vida tinha tomado um rumo que eu jamais imaginei aos 82 anos. A casa de seu Manuel se tornou uma espécie de central de atendimento para idosos que passavam por situações similares à minha. Toda semana chegavam cartas, telefonemas, pessoas batendo na porta procurando ajuda ou conselho. O que começou como minha luta pessoal contra Carlos tinha se transformado em algo muito maior. Dr. Henrique, o médico do asilo, me procurou para uma conversa que mudaria tudo. Senhor João, tenho uma proposta para fazer. Que tal criarmos um projeto para orientar idosos sobre seus direitos? Ele me explicou que havia conseguido apoio do Conselho Regional de Medicina para desenvolver palestras educativas. O senhor seria o palestrante principal. Quem melhor que alguém que viveu isso na pele para alertar outros? A primeira palestra foi numa igreja do bairro, para cerca de 50 pessoas. Quando terminei de contar minha história, uma senhora na plateia levantou a mão. Senhor João, meu filho está fazendo exatamente isso comigo. Quer que eu assine procuração? Diz que preciso ir para um lugar mais seguro. Era a dona Mercedes, de 78 anos, viúva há 3 anos. Na mesma semana, ajudei ela a procurar a delegada Marina e descobrimos que o filho dela também estava sendo orientado pela mesma rede criminosa. Em pouco tempo, nossas palestras estavam lotadas. Seu Manuel criou um caderno onde anotávamos todos os casos que chegavam até nós. João, já são mais de 100 famílias que conseguimos ajudar nos últimos 3 meses. Dona Aparecida, que também havia se juntado ao projeto, ficava responsável por orientar as famílias sobre como documentar situações suspeitas. João, você percebe que virou um defensor dos direitos dos idosos? O julgamento de Carlos aconteceu numa manhã fria de agosto. Eu estava lá, sentado na primeira fileira, olhando para meu filho no banco dos réus junto com mais 12 pessoas que faziam parte da rede. Quando o juiz perguntou se eu queria fazer alguma declaração, me levantei e caminhei até o microfone. O salão ficou em silêncio absoluto. Meritíssimo, eu não vim aqui buscar vingança contra meu filho. Vim buscar justiça para todos os idosos que foram vítimas desse esquema. Olhei para Carlos, que mantinha a cabeça baixa. Durante 40 anos, acreditei que estava criando um homem de caráter. Descobri que estava sustentando alguém que via minha idade como oportunidade para me explorar. Minha voz saiu firme, sem raiva, apenas com a tristeza de uma constatação. Mas quero dizer para este tribunal que, apesar da dor de ter sido traído por meu próprio filho, essa experiência me ensinou algo importante. Olhei para a plateia lotada de idosos que tinham vindo me apoiar. Me ensinou que nossa sociedade precisa entender que idade não é sinônimo de incapacidade. Me ensinou que nós, idosos, temos o direito e o dever de nos defender quando necessário. O juiz condenou Carlos a 6 anos de prisão. A rede inteira foi desmantelada, com penas que variaram de 4 a 12 anos. Dr. Maurício, o advogado que coordenava o esquema, recebeu a pena máxima. Quando saí do tribunal, jornalistas me cercaram para perguntar como me sentia. Me sinto em paz. Justiça foi feita não apenas para mim, mas para todas as vítimas. Hoje, 2 anos depois, coordeno um projeto que se espalhou por todo o país. Idosos Vigilantes se tornou uma rede de proteção onde orientamos famílias, denunciamos esquemas fraudulentos e, principalmente, educamos a sociedade sobre os direitos da terceira idade.
Sua Aparecida virou minha parceira inseparável, seu Manuel cuida da parte administrativa e até Márcia, a enfermeira do asilo, se juntou ao grupo como voluntária. Carlos cumpre pena numa penitenciária estadual. Nunca fui visitá-lo. Nunca recebi uma carta dele pedindo desculpas. Soube por terceiros que ele ainda culpa outros pela situação, que não assume completamente a responsabilidade pelo que fez. Algumas pessoas me perguntam se não sinto falta dele, se não tenho vontade de perdoar. Minha resposta é sempre a mesma. Perdoar não significa aceitar o inaceitável. Significa seguir em frente sem carregar o peso do ódio. Na semana passada, recebi uma carta especial. Era de um homem de 45 anos de Porto Alegre que disse: Senhor João, assisti sua entrevista na televisão e percebi que estava fazendo com meu pai exatamente o que seu filho fez com o senhor. Sua história me fez refletir e mudar completamente minha atitude. Hoje cuido do meu pai com o amor e respeito que ele merece. Obrigado por ter tido a coragem de contar sua história. Quando leio cartas como essa, entendo que toda a dor que passei teve um propósito maior. Carlos queria me silenciar colocando-me naquele asilo. Em vez disso, me deu a plataforma e a credibilidade para me tornar uma voz ativa na defesa dos direitos dos idosos. Aos 84 anos, descobri que ainda tinha muito a contribuir com a sociedade. E o mais importante, descobri que experiência de vida, quando bem usada, pode ser a mais poderosa das armas contra a injustiça. Se você está me ouvindo e reconhece sua própria história no que contei, saiba que você não está sozinho. Idade é experiência, não fraqueza. E nunca é tarde para fazer justiça. Comenta aí se isso já aconteceu contigo ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir essa história e saber que é possível, sim, se defender. Que é possível, sim, buscar justiça. E que nunca, nunca mesmo, devemos aceitar ser tratados como descartáveis só porque temos mais anos de vida.